Estamos no início do século XX. Fazem-se vénias, caçadas e longos bailes na corte. Porém, o povo é pobre. Apenas 1 em cada 4 portugueses sabe ler e escrever. O rei está morto. A Primeira República falha a seguir. Os ideais de igualdade ficam para trás. Nos anos 30, Salazar torna-se presidente do Conselho. As elites são poderosas, mas reduzidas, e o povo quer-se ignorante. Filho de camponês, camponês será. Chega o maio de 68. Acontece o Woodstock. Mudam as mentalidades. É a tal década de 60. Em Portugal, a guerra nas antigas colónias marca o princípio do fim do regime. A pobreza deixa de ser um fardo que se carrega sem questionar. E ascender socialmente é agora mais fácil no país. Uns partem para a cidade, outros montam um pequeno negócio. Outros ainda tentam a sorte, assalto na fronteira. 1974. Uma revolução há muito esperada. Quase unânime e sem sangue. Augura-se um futuro brilhante, com educação e saúde para todos e em que a miséria não é mais que uma memória do passado. E estamos em 2020, já depois da entrada para a CEE, com o Estado Social edificado e as universidades a encherem-se de gente. Inesperadamente, no entanto, tudo muda. Uma pandemia toma o nosso mundo de assalto e coloca em causa o modo como vivemos. Questionamos o futuro no presente, mas subsistem velhas interrogações, como a de saber se Portugal é hoje um país que garante verdadeira igualdade de oportunidades, ou então se os nossos filhos irão viver melhor do que vivemos hoje. Pela primeira vez, muitas décadas, há a expectativa que os nossos filhos não vão ter uma situação melhor que nós tivemos. Isto, por exemplo, é uma alteração muito, muito expressiva na forma das pessoas olharem para o seu futuro. Durante décadas, havia quase de forma generalizada esta ideia: eu posso estar a ter dificuldades, posso ter condições relativamente precárias, mas de alguma forma tenho esperanças que os meus filhos vão ter uma situação melhor. O que é que os teus pais são? A minha mãe cuida de uns senhores que já não têm família, que o trabalho dele chama-se lar. E o meu pai protege a floresta, vai aos fogos, e é esse o trabalho dele. O meu pai é músico, a minha mãe é investigadora, estuda sobre as células, sobre os remédios. Eu também queria ser músico, mas eu queria ser mais ator. Eu quero ser bombeiro. Porquê? Porque gosto dessa profissão. Vir ao mundo. Chegar desprovido de palavras, crenças, saberes. Ter tudo para descobrir. Poder um dia concretizar sonhos. Fazer a diferença. Ser o que se quiser ser. Existe, porém, uma época, um país, costumes que nos enquadram, famílias a que não escolhemos pertencer. Há uma herança que nos é entregue no princípio de tudo. Inauguramos o milénio com o elevador social estagnado. E a verdade é que chegamos a 2020 sem que ele dê sinais de recuperação. Na prática, isto significa que as condições sociais e económicas com que nascemos são frequentemente as mesmas com que vivemos e morremos. Nesta perspectiva, seremos nós verdadeiramente iguais? Será que, perante a aventura da vida,
O país em que nascemos nos garante a oportunidade de sermos aquilo que quisermos ser? Nascemos iguais em direitos e vivemos numa sociedade em que prevê isso. O problema são as condições para o exercício dos direitos, não é? Ou seja, se de facto em termos do nascimento social, digamos assim, a família em que nós nascemos pode nos favorecer relativamente ao exercício desses direitos e há famílias que nos desfavorecem, digamos assim, em que o percurso pode ser as pessoas podem chegar exatamente ao mesmo ponto, mas do ponto de vista da chamada mobilidade social, para chegar ao mesmo ponto há pessoas que têm que passar muito mais obstáculos e, portanto, é muito mais difícil para elas e por isso é que a probabilidade é que a maioria não chegue lá. A probabilidade de um filho de trabalhador, um trabalhador manual, chegar a gestor é menor em Portugal do que na maior parte dos países da OCDE. E, portanto, isto é muito elucidativo do que ainda é a nossa sociedade. Vim para Lisboa para estudar e lembro-me de colegas meus que a primeira coisa que ouviram na universidade onde estavam era de que família é que são, quem é a tua família. Não estou a ligar o nome à família. E isto é algo muito, muito dramático, não é? É perceber que isso ainda pesa na avaliação e na primeira avaliação das pessoas que estão a mostrar o seu valor, no fundo. Gostas de ler? Não? Eu leio livros de 223 páginas num dia. Catano, minha nossa! Como é que se semeia uma batata? Eu acho que tens de tirar a semente e plantar. Não, é assim que se semeia uma batata. Queres semear arregos ou a covas? Não sei o que é isso. Arregos é plantar assim, como assim. A cova são buracos. Primeiro compra-se batatas, depois lavra-se, mete-se debaixo da terra, depois deixa-se nascer. Mas pões batatas? Sim, as batatas inteiras. E nascem outras batatas? Nascem. Assim tens batatas infinitas. Tenho. Onde nascemos e no seio da família na qual nascemos é sempre uma lotaria e é algo que não depende de nós. Em nível mundial, aliás, há um movimento muito interessante de chamar a atenção para isso e chamar a atenção, por exemplo, para a imigração, ou migração como uma forma de ultrapassar isso. Nós sabemos disso porque todos os imigrantes que estão a tentar atravessar o mar Mediterrâneo ou o Rio Grande nos Estados Unidos, são pessoas que sabem que pelo mero facto de virem para a Europa ou para os Estados Unidos, aumentam as suas possibilidades por 3 ou por 4 ou por 5. É por isso que estão a tomar os riscos. Essa diferenciação com base no lugar ou no contexto em que nascemos não é tão radical dentro de um país, nomeadamente em Portugal. Mas existe. E existem impedimentos do contexto familiar, do facto de se pertencer a uma minoria, questão de género. Portanto, há uma série de condicionantes que levam a que a pessoa tenha que gerir um bilhete de lotaria à partida que é muito diferente para diferentes pessoas.
o meio em que tu vives condiciona de maneira terrível as tuas aspirações. E é muito evidente, porque repara, tu vais tentar extrair informação acerca daquilo que tu podes esperar do mundo, aquilo que tu podes esperar para os teus filhos, daquilo que tu vês à tua volta, não é? E aquilo que tu vês à tua volta, se vives num bairro onde a maior parte das pessoas é desempregada, ou tem rendimentos salariais muito baixos, etc., tem empregos precários, enfim, os chamados empregos de má qualidade, dificilmente vais a perceber-te da possibilidade de ter outra coisa, ter acesso a outra coisa diferente daquilo, não é? O que é que gostas de fazer? Gosto de andar com as vacas, com as cabras. Eu gosto de fazer músicas, filmes, de ir à escola, de ir a museus, de ir ao cinema. E é isso que eu gosto. Há investigação nos Estados Unidos que mostra que o facto dos pais decidirem, das famílias de origem, decidirem mudar para um bairro melhor, por exemplo, tem um impacto substancial na capacidade de, depois daquelas crianças que mudaram com os pais quando chegam a adultas, terem uma maior capacidade de gerar rendimento do trabalho. Esta característica de obrigar as pessoas a estudar numa escola consoante a sua localização geográfica, o seu bairro, é uma forma de discriminação que não é discutida. Em Paris há um artigo muito interessante que olha para ruas que são partidas ao meio, pronto, porque a fronteira das escolas às vezes tem que estar num sítio, não é? E, portanto, ruas que são cortadas ao meio, em que do lado esquerdo da rua as pessoas têm acesso a uma escola, do lado direito da rua têm acesso a outra escola. Como uma das escolas é melhor que a outra, isso reflete-se no preço das casas. Portanto, o que é que acontece? As pessoas que têm possibilidade que são mais ricas, enfim, que têm mais disponibilidade de rendimento, conseguem comprar casas em sítios que lhes vão dar acesso a escolas melhores e depois a todo um ambiente social que é melhor. Em 1992, 80 em cada 100 portugueses não tinham mais que o ensino básico. Desde então, a situação melhorou significativamente, com um aumento do número de anos de escolaridade obrigatória e da educação média da população. Num Portugal que as últimas décadas do século XX tornou mais urbano, mais livre e mais europeu, muitas foram as famílias que pela primeira vez tiveram um licenciado entre si. Multiplicaram-se os cursos, novas universidades nasceram e a educação foi um fator decisivo para o aumento da mobilidade social. Mas num contexto em que o acesso à escola se massificou, será ainda estudar uma garantia de progressão? O grande problema da escola, e eu não tenho uma maneira de resolver, vou só apenas formulá-lo, é que a escola não substitui as competências que as crianças adquirem em casa. Aquilo que nós damos em casa às crianças complementa aquilo que elas ganham na escola. E é por isso é que a escola nunca vai resolver, ou em todo o caso esta escola que nós temos, e lá está, eu não conheço outra, mas tenho a certeza absoluta que, tendo em conta que o investimento que nós fazemos em casa, não em dinheiro, mas nesses diferentes recursos, ou em levares a tua criança a um museu, ou em teres possibilidade de pagar viagens à tua criança, em que ela é exposta a outras culturas, enfim, tudo isso são recursos que nós estamos a dar às crianças e que complementam aquilo que elas recebem no sistema de ensino. E isso é, obviamente, gerador de desigualdades, não é? Nós temos de ter a consciência de que, quando uma pessoa está a fazer um exame numa série de disciplinas, a verdade é que ela está a ser avaliada sobre a matéria que aparece na escola. Mas a verdade é que, para lá dessa matéria, há um conjunto de competências que se desenvolvem também fora da escola. E, portanto, como se desenvolvem fora da escola, o exame, aparentemente tão justo, transforma-se numa coisa injusta. Há muitos estudos que mostram que logo aos 3 anos já se nota o impacto, já se nota um forte impacto do meio familiar nos conhecimentos das crianças. O vocabulário que uma criança de 3 anos tem depende da educação da mãe e da educação dos pais.
Há vários estudos internacionais que mostram que o momento, a paragem das férias, leva-nos a todos a esquecer, não é? A todas as crianças esquecem um bocadinho o que aprenderam e quando chega a setembro tem que se retomar. Mas o que muitos estudos internacionais mostram é que o grau de esquecimento também depende do contexto familiar, do contexto socioeconómico. O que é que fazes nas férias? Vou ao rio, vou com o meu pai para o campo, pastar as cabras, dar de beber às vacas, levar as vacas ao campo. É o que eu faço nas férias. E tu? Eu nas férias vou para fora de Lisboa. Nas férias eu também vou ao cinema, ao museu. Em Cabril há algum museu? Não. Somos únicos e irrepetíveis. Afirmamos-nos na diferença, mas não vivemos sozinhos. Não escolhemos o contexto inicial, os pais, os irmãos, a casa onde passaremos a infância ou o primeiro destino de férias. Nascemos, pois, condicionados, mas podemos encontrar no outro, em cada um dos outros, uma oportunidade de nos reinventarmos. Em março de 2020, houve possibilidades que temporariamente se reduziram enquanto uma pandemia tomava conta do mundo. Fechámo-nos em casa, distanciámo-nos e, em Portugal, 2 milhões de crianças e jovens passaram a aprender à distância, ficando assim mais reféns do seu ponto de partida. Por mais que haja questões que possam ser melhoradas, a escola é um espaço de igualdade, precisamente porque as pessoas estão com certas limitações, mas estão sujeitas ao mesmo tipo de qualidade de professores, o mesmo tipo de instalações, têm acesso à alimentação, têm acesso a uma socialização que é diferente dos pais. Tudo isto funciona no sentido da igualdade. Nós fizemos isto desaparecer e de repente as pessoas estão novamente no lugar de partida. Numa sala com muitos livros, outras numa sala que nunca viu um livro. Umas numa casa com 5 computadores, outras sem computador. Umas com os pais atentos, outras com os pais que não tiveram educação e não valorizam tanto a educação. E, portanto, o confinamento é, de certa forma, um regresso a uma sociedade primitiva em termos de ultrapassagem das desigualdades. Em que crescemos, os amigos que nos cercam, mas também aquilo que comemos, os filmes a que assistimos, a saúde dos nossos pais. É uma sucessão de decisões, mas também de acasos, que irá determinar o itinerário e o ritmo da corrida de cada um rumo à ascensão social. Nascer mulher não é uma escolha, mas significa ainda partir um passo atrás. Segundo o Fórum Económico Mundial, serão necessários 257 anos para que homens e mulheres tenham salários semelhantes. As mulheres atualmente hoje têm, de facto, uma situação muito melhor do que tinham as suas mães e as suas avós, não há dúvida nenhuma sobre isso, não é? Mas isso não quer dizer que as desigualdades tenham cessado. Continua a ser mais difícil ser-se mulher atualmente do que ser homem, no sentido do acesso a um conjunto de privilégios, um conjunto de situações mais favorecidas e por aí adiante. Os estudos mostram que perante o mesmo CV, completamente igual, um com o nome de homem e um com o nome de mulher, homens e mulheres escolhem o do homem, não é? Isto, inclusivamente, estudos mostram que até lhes atribuem logo mais dinheiro. Quando se pergunta, então, e quanto é que acha que a pessoa deve ganhar? Atribui-se logo mais dinheiro ao homem. Em Portugal e na União Europeia em geral é completamente transversal uma diferença em todos os grupos de profissões, uma diferença entre homens e mulheres, portanto, o gap salarial. Nos grupos de altos cargos dirigentes, a diferença poderia ser acima dos 1.200 euros entre homens e mulheres. E, por exemplo, ainda mais chocante, diria eu, que no caso, por exemplo, dos grupos menos qualificados, chegavam a ser uma diferença de 200 euros, mas temos que perceber que uma diferença de 200 euros em ordenados que são para as mulheres cerca de 500 e para os homens 700, é evidente que é uma grande diferença, não é?
Eu comecei a apanhar fruta em Turquel com 16 anos e durante 7 anos seguidos, todos os verões, eu ia apanhar fruta porque tinha um objetivo de conseguir o dinheiro para a faculdade, para um computador e era um dinheiro extra que na altura soava muito bem. O que acontece é que quando tu começas a perceber que não recebes igual aos homens, tens uma diferença de cerca de 5 a 6 euros por dia com os homens. E para além disso, tens o trabalho no escadote, para a apanha da parte de cima da pera, que ainda recebe mais. O que é que acontece? Tu pensas, também quero receber mais, também quero ir para o escadote. Não, só selecionam homens. Então e porquê? Nós não conseguimos? Alguma vez experimentaram? Por que não? Passado 2 anos de estar a trabalhar na pera, decidi que queria receber o mesmo que os outros. Trabalhava igual, fazia o mesmo, ou melhor, se fosse preciso. Consegui começar a receber igual aos homens. Hoje é inegável que tudo o que é por mérito, as mulheres, por exemplo, estão lá. A maior parte dos juízes em Portugal são juízas e isso como é que foi obtido? Por mérito, porque são as mulheres que estudam mais e, portanto, as notas são mais elevadas e, portanto, entram primeiro. Tudo o que é por escolha são os homens que lá estão. Enquanto que eu lutei para conseguir isto, há muitas mulheres que não o fazem por medo, não sei por que razão. Eu noto que no último ano da apanha as pessoas já se começavam a revoltar e começavam, olha, eu para o ano já não venho para este patrão, vou procurar outro que me valorize da mesma maneira que valoriza os outros. Nesta questão das desigualdades há dobragens e redobragens ou interseccionalidade, que é preciso um olhar interseccional, quer dizer que é preciso perceber que os homens não são, em termos sociais não é um grupo homogéneo, as mulheres não são um grupo homogéneo, mas depois também há as questões da etnia e aí, portanto, é como se estivesse sempre a piorar, há uma contaminação pela negativa das diferentes tipos de situações que as pessoas têm. Ser mulher é uma desvantagem. Uma vez eu estava furiosa por causa de algo que me tinha acontecido e um colega, entre o sério e o jocoso, disse-me: "Oh, Inocência, mas é muita carga para uma caminhoneta. Mulher, ainda por cima negra." Quando eu entrei para a Faculdade de Letras, houve um colega que me disse: "Tu entraste porque as embaixadas africanas fizeram pressão." Eu não conhecia, nunca tinha posto os pés numa embaixada. As embaixadas nem sabiam que eu existia. Aquilo perturbou-me imenso, portanto, que eu não merecia aquele lugar. Apesar de não haver em Portugal uma classificação da população por etnia, existem indicadores seguros de que a cor da pele é ainda uma forte condicionante das oportunidades de cada um. Um inquérito europeu recente concluiu, por exemplo, que a população africana ou descendente de africanos que vive em Portugal é mais pobre, tem piores empregos e piores condições de habitação do que os outros residentes. Nós temos, de facto, uma enorme subrepresentação das etnias. Quando nós olhamos à nossa volta para aquilo que eu chamaria os cargos de poder, uns mais simbólico, outros mais efetivo, o poder político, mas depois o próprio poder nas empresas, a composição dos quadros, dos órgãos de gestão das empresas, enfim. Não há representação das minorias étnicas, simplesmente não existe. Ou existe uma ou duas, toda a gente consegue mencionar a exceção, não é? Aquela pessoa que é negra, aquela pessoa que é de origem cigana. O privilégio branco não é dizer que as pessoas brancas não têm dificuldades. É dizer que
as pessoas não brancas têm dificuldades por causa da cor da sua pele. E é uma questão da cor da pele. Eu tenho um filho claro e uma filha escura, mais escura do que eu. A minha filha mais escura do que eu é discriminada. E o meu filho mais claro não é. Mas para nós chegarmos, daqui a 20 anos, ter um país em que os meninos não vejam os negros como intrusos, mas como os seus compatriotas, dentro de uma diversidade, né? Tem que começar desde o jardim-escola, desde os 2 anos. Não é? E não ensinar os meninos uma cor que é cor de pele. Lápis, cor de pele. Cor de que pele? Ainda se ensina isso aos miúdos. Sabe-se hoje que uma menor mobilidade social ascendente está habitualmente associada à existência de maiores desigualdades económicas e que estas estão, por sua vez, ligadas a um maior índice de pobreza. Se pensarmos que famílias mais pobres terão maior dificuldade em aceder ao elevador social da educação e que sociedades mais estáticas serão sociedades em que as desigualdades e a pobreza se tenderão a manter, não será difícil perceber este fenómeno. Num país com um elevador social estagnado, não é de espantar que, tendo em conta o poder de compra, os portugueses tenham dos salários mínimos nacionais mais baixos da União Europeia. E em 2018 eram cerca de 1.700.000 os portugueses pobres. Em Portugal, a existência de um mercado de trabalho caracterizado por precariedade e baixos salários é parte da explicação para elevados níveis de pobreza e desigualdade económica e para uma baixa mobilidade social. Quando nós analisamos a caracterização da população pobre em Portugal, dos indicadores que a mim pelo menos me afligem mais, é nós termos cerca de 11% de indivíduos que trabalham, mas mesmo assim estão em situação de pobreza. Se aqui, há umas décadas atrás, ter um emprego era quase um ticket de isenção das situações de pobreza, infelizmente hoje isso não acontece. E nós temos, de facto, muitos trabalhadores que, apesar de terem um emprego, terem um salário, continuam em situação de pobreza. Quando era criança, queria tudo menos ser pescador, nem sequer falava no mar. Mas já está, eu sou pescador, agora há que continuar. O primeiro dia e a primeira noite que fui para o mar foi muito difícil, ter que deixar a minha mulher, o meu filho, bebê. Foi muito difícil, muito difícil. A gente só ganha se pescar. Se tiver muito vento, muito mau tempo, os barcos não saem. Não vamos ao mar, pronto. Naquele dia não vamos. E agora, derivado a esta pandemia, o peixe tem sido barato, não tem sido aqueles preços que a gente desejava nesta altura, como tem sido os outros anos, ganha-se pouco. É das profissões um bocado mais duras e tristes que há. A gente tem a certeza de que vamos e despedimos das nossas famílias, mas não temos a certeza de que voltamos. Nós continuamos, olhando para os atuais 27 países da União Europeia, com níveis de desigualdade
que estão claramente acima do valor médio. Já não somos o país mais desigual ou penúltimo país no ranking das desigualdades, mas continuamos a ter níveis de desigualdade grandes e, acima de tudo, níveis de desigualdade muito superiores aos países mais desenvolvidos da União Europeia. De facto, esta pandemia mostrou de maneira muito aguda a forma verdadeiramente polarizada como as nossas sociedades estão organizadas. Isto já não é uma sociedade, vai para além de desigualdade. Uma sociedade polarizada é uma sociedade que vive entre dois polos, não é? E vive num polo de pessoas com empregos que lhes permitem um certo conforto, não só de rendimento, mas uma certa segurança, no fundo, não é? Saber que podem continuar a trabalhar a partir de casa ou que, ainda que não consigam trabalhar a partir de casa, vão manter o seu rendimento. E depois uma quantidade enorme de pessoas que está numa tal situação de precariedade que, ao mínimo choque, perde os seus direitos laborais e perde o seu direito ao rendimento. São reconhecidos como estando em situação de pobreza os indivíduos que têm um rendimento equivalente inferior a 501 euros mensais. E, portanto, qualquer valor abaixo de 501 euros traduz-se naturalmente na privação dos agregados e numa situação em que as pessoas têm que fazer escolhas entre que necessidades vão ser satisfeitas e de quem. Temos 2 filhos, um é o Gonçalo, tem 9 anos, e o outro é o João, tem 19. Quando tivemos o segundo filho, aí é que sentimos um bocadinho mais dificuldades na altura, porque eu não trabalhava mesmo, estava mesmo no fundo de desemprego. Depois já era fraldas, era coisas... Estavas no desemprego e o desemprego era muito baixo na altura. Muito baixo mesmo. Era um valor mesmo baixo. Nessa altura, no fundo de desemprego, eu ganhava 250 euros. Era papas, era fraldas, era isto, era muitas coisas. E aí nessa altura foi um bocado difícil. Depois lá fui começando a trabalhar, lá fomos remediando, lá fomos vivendo, como se diz, e já está. Nós temos uma parte da população, classe média baixa, que não é considerada como estando em situação de pobreza, mas que tem muitas dificuldades para fazer face às suas despesas e satisfazer as suas necessidades. Existe um estudo que foi feito em 2000, com resultados para 2014, sobre aquilo que seria necessário do ponto de vista do rendimento para as pessoas satisfazerem as suas necessidades. E para termos uma ideia, o valor de rendimento adequado para um indivíduo só, na altura, foi estimado em 760 euros, um valor bastante acima deste limiar de pobreza. E estamos a falar de um valor que foi calculado para 2014. Para um indivíduo com uma criança de 12 anos, o valor estimado foi de 1.335 euros. E, portanto, nós estamos, efetivamente, a usar valores ou limiares de pobreza para identificar as pessoas que estão em situação de pobreza, que são muito austeros. São as mulheres, as minorias étnicas, os idosos, as pessoas com deficiência. Os mais vulneráveis são tradicionalmente os mais afetados pela pobreza. E pensar num país onde praticamente 1 em cada 5 crianças nasce e cresce pobre é pôr em causa o próprio desenvolvimento. Há 2 dimensões na pobreza infantil. A primeira é o sofrimento dele próprio, mas o segundo é tão importante como o primeiro, porque é um efeito a longo prazo. É o seguinte: este stress crónico, para alguns autores e para outros, esse stress tóxico, não é?
tem um efeito sobre o futuro. Esse efeito tem a ver com a transmissão vertical da pobreza, ou melhor, a transmissão da pobreza entre gerações. E baseia-se no seguinte princípio: o desenvolvimento de uma criança passa por fases sensíveis. E essas fases são oportunidades de desenvolvimento, que, quando perdidas, não são recuperadas. Ou seja, se uma criança atravessa essas fases de crescimento infantil em situação de estresse tóxico, em situação de desespero perante os efeitos da pobreza, essa criança perde essas oportunidades de desenvolvimento definitivamente. Ou seja, perde, por exemplo, a capacidade de ter memória funcional, com instrumento fundamental para a aprendizagem contínua. E, portanto, fica em posição de desvantagem com a sociedade quando se trata de aprender ao longo da vida. Há exemplos que provam que é possível. Mentes brilhantes, vontades férreas ou apenas gente capaz de multiplicar as oportunidades. Como numa corrida desigual em que se é obrigado a partir de trás, haverá sempre alguns com cérebro e músculos para chegar à vitória. Mas quantos terão a capacidade para o conseguir? A pobreza é um estado, mas também um ciclo em que as oportunidades se subtraem umas às outras. Crescer pobre é quase sempre crescer num ambiente pouco estimulante, com piores condições e menor acesso à saúde, uma mais débil educação, uma habitação mais precária. Nós nascemos em situações pelas quais não somos responsáveis. A questão é essa. Não há nenhuma responsabilidade em nascer filho de pobre ou filha de rico. E, portanto, nós devemos agenciar, enfim, criar instituições que não criem a ilusão de que somos responsáveis por isso. Basta falar na meritocracia. A meritocracia é um dos raros valores consensuais na nossa sociedade. Mas fazer da meritocracia o fundamento de uma sociedade justa, sem ter em conta que existe uma lotaria social e genética muito mais determinante, que vai determinar até a nossa capacidade a termos mérito. Aparece em alguns manuais de educação uma coisa que nos diz que é vamos fazer uma prova, não é? Numa floresta, vamos fazer uma prova. E é uma prova que garante aqui a igualdade. E a ideia é, há um fruto numa árvore, quem conseguir apanhá-lo primeiro ganha esta prova. Ora, se nós fizermos uma prova que é apanhar um fruto e tivermos um cão, um jacaré e um macaco, nós já sabemos quem é que vai apanhar o fruto, porque dois dos animais não sobem à árvore. E é por isso que a igualdade tem de ser vista em termos relacionais, tem de conjugar componentes individuais e componentes coletivas e tem de corrigir, digamos assim, tem de ter também uma componente de correção de desvantagens à partida que algumas pessoas têm. Não é igual nascer num bairro de Lata, em Dhaka, no Bangladesh, ou nascer na Vila de Cascais, em Portugal. Nascemos e partimos sós, mas de nenhum de nós vive isolado de todos os outros.
Nascer, no entanto, num país mais pobre, mais desigual, onde é mais difícil ascender socialmente, significa também viver numa sociedade mais insatisfeita, com menor participação cívica e política, mais intolerância, mais violência. Quanto talento se perde, quantas mentes brilhantes não se afirmam, quantas ideias geniais não veem a luz do dia por não encontrarem o espaço necessário para que se possam desenvolver. Alcançar soluções para diminuir a desigualdade e a pobreza e aumentar a mobilidade social não beneficiará apenas alguns. Muitas vezes há a falsa ideia que os problemas da pobreza resolvem-se atirando subsídios para as famílias pobres. Provavelmente, em muitos casos, é necessário reforçar transferências de rendimento para famílias mais desprotegidas. Agora, não tenhamos ilusões. Isto é uma espécie de serviço de emergência que permite atenuar os problemas, não os resolve. Nós, para os resolvermos, temos que promover a inclusão social das famílias. Nós só vamos conseguir reduzir a desigualdade se no pré-escolar e no ensino primário, no início, dermos mais a quem tem menos. Portanto, investirmos realmente muito nas crianças que, à partida, teriam mais dificuldades de aprendizagem. What we now know is that by the age of 6, the performance of a child at school when they're 12 can be predicted pretty accurately. So it's getting from 0 to 6 is really important. If you're not equipped at the age of 6, you won't be equipped at the age of 12. And if you're not equipped at the age of 12, then again, your life chances will be much reduced. And so I would focus on, or I advise my own government to focus on two areas. One is that 0 to 6. The other area where we need to focus on is when people leave school, what happens? And the best model in Europe is Switzerland, where 60% of Swiss kids don't go to university, but they still come out very productive because they go into vocational training. And why is that training so good? Because firms are very heavily involved. Se me perguntar qual é o principal fator que, se eu alterar, pode ter resultados profundos e sustentados no longo prazo, em termos de desigualdades e também de pobreza, eu não tenho dúvidas nenhumas em lhe dizer, é a questão das qualificações. Quando nós decidimos, sem discutir, eu nem estou a discutir se é bem ou mal, mas quando nós decidimos diminuir as propinas universitárias e não discutimos sequer quem é que chega às universidades, e podemos estar a correr o risco de estar a diminuir 200 euros a estudantes para os quais os 200 euros não faz diferença nenhuma, e estamos a esquecer os que não chegam à universidade. Eu tenho a certeza que há uma classe média portuguesa que preferia pagar mais propinas e ter um Estado que conseguisse que os filhos dos operários, etc., tivessem na universidade. Se nós queremos realmente promover a igualdade e a oportunidade, temos de ser capazes de ter um Estado inteligente que vai apoiar as pessoas que precisam, sejam 10, 20, 30% da população. Se vamos fazer igual para todos, vamos fazer mal. Gostava de que o meu filho continuasse os estudos, fosse para a universidade, e não é possível. Não é possível pagar-lhe um quarto em Lisboa ou em Coimbra, por exemplo, não é? Nem ir para um sítio onde ele possa ir e vir todos os dias
ele gostava de seguir direito e com o ordenado mínimo que eu ganho e o ordenado incerto do Ricardo não dá para essas despesas, logo aí está limitado. Eu gostava que eles estudassem, que seguissem os estudos, tivessem um curso, eles para terem pelo menos melhor qualidade de vida. Não é que a agricultura não dê boa qualidade de vida, mas pelo menos menos esforço, menos trabalho. Estima-se que hoje, no total da população mundial, os 1% mais ricos tenham o dobro, vou repetir, o dobro da riqueza de quase 7 mil milhões de pessoas. E sabe-se também que, ao contrário do que acontece em Portugal, as desigualdades económicas têm aumentado na maioria dos países. Há, no entanto, exemplos de que pobreza e desigualdade podem ser corrigidas, ou seja, não são fenómenos inevitáveis. Será uma imagem dual aquela que iremos obter no momento em que pararmos para observar o mundo. Numa margem, encontraremos os mais pobres, os desfavorecidos, aqueles cuja travessia será marcada por maiores desafios. Na outra, estarão os mais privilegiados, os detentores do poder financeiro, aqueles para quem o acesso não será uma questão. Com desigualdades económicas menos acentuadas do que outrora, mas oferecendo também menores possibilidades de mobilidade social ascendente, será Portugal capaz de garantir aos portugueses do futuro uma maior justiça social? O que eu gostava era que a promoção de maior igualdade fosse um objetivo importante das sociedades em que estamos e, portanto, das políticas que vêm sendo implementadas. Nos diferentes domínios, no domínio do emprego, no domínio da educação, no domínio do acesso à habitação, no domínio do acesso ao território. A componente da igualdade nestas políticas, daquilo que podemos chamar justiça social ou justiça espacial, fossem elementos que estão nos pontos mais altos da agenda política. Nesse sentido, eu acredito que as desigualdades podem não se agravar. Eu tenho esperança que as novas gerações são, em alguns aspectos, mais igualitárias de natureza do que as gerações que estão no poder nas empresas, no Estado hoje em dia. A juventude é mais aberta a tentar resolver os problemas em vez de discutir questões demagógicas. Nesse sentido, eu tenho esperança que haja maior mobilidade e uma sociedade mais solta no futuro. The whole narrative of humanity has actually been a narrative of struggle for improvement. And compared with 300 years ago, we're amazingly successful. I think we can find reasons for optimism. But I don't like the optimism based on fantasy. I'm a pragmatist, and I would rather have optimism based on practical things that we can do. É um velho ideal este da igualdade. A Grécia Antiga fez dele valor central, mas permitiu a existência de escravatura e o acesso ao espaço público também não era para todos. A igualdade ela própria voltou a ser um valor nuclear da Revolução Francesa. No entanto, as mulheres ficaram de fora e apenas no século XX puderam votar. Mais tarde, os comunistas acreditaram que seria a igualdade a resposta para todos os males e elevaram-na a valor absoluto, sacrificando liberdade e direito à diferença. Do que falamos, afinal, quando falamos de igualdade? Quereremos nós viver num mundo em que sejamos absolutamente iguais?
No fundo é este paradoxo, não é? Quer dizer, temos que ser todos iguais em direitos para poder mostrar toda a diversidade que cada um de nós tem, porque cada um de nós é diferente de todos os outros, e que essa diversidade é uma coisa positiva nas sociedades. Porque por exemplo, quando se fala em diversidade de etnia, diversidade de experiências de vida, diversidade da idade, diversidade... Porque tudo isto digamos, pode conjugar em sociedades mais equilibradas, desde que, evidentemente, as pessoas tenham os tais direitos iguais, porque, de outra maneira, nós estamos a não aproveitar essa diversidade, porque nem todas as pessoas têm as mesmas possibilidades de mostrar a sua diversidade. Sabes como é que se faz um beat? Não. Um beat é uma batida de uma música. A música tem um ritmo, tens de fazer o beat a combinar com o ritmo. Sabes ordenhar uma vaca? Não. Então, metes o balde debaixo das tetas, depois pegas nas tetas e puxas as tetas já para baixo. Depois sai leite. Sai. Eu quero ter um verbo licenciador, eu quero ser um Eu acredito que é possível a nossa sociedade ter níveis de desigualdade menores. Acredito que a nossa sociedade pode alcançar níveis de pobreza muito inferiores aos que têm, ou mesmo a sua erradicação. Nesse sentido, eu não tenho dúvidas nenhumas que a pobreza e os altos níveis de desigualdade que existem na nossa sociedade não são uma fatalidade. São resultado de escolhas, de formas de funcionamento da nossa economia e da nossa sociedade, e eu acredito que é possível alterá-las. Se não o conseguirmos, claramente isso significa que nós fracassamos. Não só no conseguir uma sociedade mais justa, mas fracassamos também ao mesmo tempo e pelas mesmas razões na construção de uma sociedade mais desenvolvida.